No vídeo anterior, Elvis pede a Cat para voltar para o seu quarto. Ela fica muito magoada porque está acostumada, desde que Elvis a cortejou, a seduziu, ela está acostumada a ficar com Elvis na sua suíte. Porém, claro, ela liga 1+1 e constata que isso se deve porque há outra mulher. Ela não vai nos contar, daqui a pouquinho, quem é essa outra mulher. Mas nesse período, de agosto de 1970 em diante, 71, Elvis se relacionava com duas mulheres que, inclusive, escreveram um livro, cada uma delas, contando sua história com Elvis. São elas Barbara Lee e Joyce Bova. Agora, Elvis exibe um comportamento que é padrão. Em 1959, quando Elvis servia o exército na Alemanha, ele conheceu e se relacionou com uma garota chamada Elizabeth Stefaniak. Era uma garota de apenas 19 anos de idade que conheceu Elvis na Alemanha em 1959, quando pediu um autógrafo para o astro que estava curtindo um cineminha. E ela contou sua história para o biógrafo Peter Guralnick. Um trechinho do que ela diz. Após o filme, Elvis me acompanhou a pé até a minha casa, que ficava a cerca de 10 minutos do teatro. No caminho, nessa primeira noite, falamos do exército e o que eu estava fazendo em Graf e sobre a minha família. Elvis estava muito interessado em mim. Ele queria saber tudo ao meu respeito. Estávamos em pé junto a uma árvore que ficava à vista do nosso apartamento. Quando ele me beijou pela primeira vez, foi um beijo de boa noite. E eu perguntei se ele gostaria de entrar e conhecer os meus pais. Mas ele disse: algum outro dia. Eles se encontraram praticamente todas as noites por uma semana. E no dia de ação de graças, Elvis apareceu inesperadamente na casa dela e ficou para o jantar. Ele impressionou seus pais com seus modos, falou de sua mãe com profunda emoção e, em seguida, cantou para todos com um violão emprestado de um vizinho. No dia 19 de dezembro, o último dia de treinamento, ele disse aos seus pais que precisava de uma secretária com bom conhecimento em língua alemã e inglês. E Elizabeth seria perfeita para ajudá-lo com as cartas das fãs alemãs. Ele queria que eu fosse para Bad Nauheim, viver em sua casa. Ele disse que ele, seu pai e sua avó seriam responsáveis por mim. Para total espanto de Elizabeth, seus pais consentiram. E ficou de comum acordo que ela iria para Bad Nauheim algum dia após o Ano Novo. Você pode reconhecer nuances dessa história que é muito semelhante à abordagem de Elvis aos pais de Priscila. A Elizabeth mudou com eles quando finalmente encontraram um lugar. Ela tinha se apresentado como o prometido logo após o primeiro dia do ano, ocupando o grande quarto de canto no complexo hoteleiro que até então tinha sido utilizado como espaço para armazenar as cartas dos fãs. Agora veja o mesmo drama de Elizabeth comparado ao de Cat. Na primeira noite ele foi ao quarto dela e disse que ela teria que passar a noite com ele, embora em Graf nunca tivesse ido além de um beijo. Ela não estava certa se o seu sentimento era sincero. Ele disse para não se preocupar, pois não teriam relação sexual completa, porque ele não fazia isso com nenhuma garota. Pelo menos nenhuma garota que ele saía constantemente, porque ele não podia correr o risco de uma gravidez. Isso seria um risco para a sua imagem. Diz ela: aquela primeira noite apenas brincamos. Ao longo das próximas semanas e meses, fui para a cama com ele quase todas as noites. Porém, ela logo percebeu que não era a única.
Poucos dias depois de sua chegada, ele levou outra menina para a cama. Então, depois que Lamar, um membro da máfia de Memphis, levou a menina para casa, Elvis bateu 3 vezes na parede entre os dormitórios, chamando-a. Muitas vezes ela poderia sentir o coração de Elvis com as garotas através da parede do seu quarto, e mesmo ela duvidando que Elvis fizesse mais com as garotas do que fez com ela, isso não a fazia sentir-se melhor. Ela comenta: havia pelo menos um par de garotas a cada semana, sem contar os fins de semana. Frequentemente meninas muito bonitas, mas, embora eu ficasse magoada, sabia que elas não ficavam hospedadas. Eu nunca deixava ele me ver chorar. E, todo o tempo, dizia a mim mesma como tinha sorte. Ele nunca se desculpou. Acho que ele nunca achou que me devia uma explicação. Lembro-me da dor que sentia ao me deitar em sua cama, talvez 20 minutos após outra garota ter saído. Muitas vezes não fizemos amor. Ele, às vezes, me dava um beijo de boa noite e ia dormir. Era como um conforto para ele. Isso pode ser remetido à infância de Elvis, porque quando Elvis era um garotinho, seu pai falsificou um cheque para mais e foi preso. Durante esse período, Elvis ficou aos cuidados somente da sua mãe, sem a figura paterna. Elvis ainda dormiu ao lado da sua mãe até a puberdade. Isso pode explicar porque ele odiava ficar sozinho e sempre preferia a companhia de uma mulher. Agora voltemos ao nosso audiobook Elvis e Cat, onde ela vai se encontrar em uma situação muito semelhante. Elvis e Cat. Fiquei atordoada. Se Elvis não me queria naquela noite, mesmo sem parente algum presente ou Priscila na cidade, então só poderia haver uma resposta: outra mulher. Deve ser por isso que ele quer que eu vá para o meu quarto. É tão óbvio. Eu disse a mim mesma. E é claro que era verdade. Como posso descrever a dor? Tive dificuldade em respirar ou até mesmo em engolir. Eu queria sumir, mas meus pés estavam colados no chão. Eu não conseguia me mover. Então houve flashes de raiva e ódio que naufragaram o meu corpo em ondas quentes. O que eu fiz? O que eu disse? Por que não posso ser o suficiente para ele? Qual foi a minha falha? Comecei a andar de um lado para outro, mal consciente do que estava fazendo ou de onde estava. Então comecei a me culpar. Palm Springs, lembra? A briga que você teve com ele porque ele fez aquele comentário sobre ter que treinar outra pessoa. Quão brava você estava, e dizendo que ele deveria encontrar outra Gladys. Quão magoado ele parecia. Quão diferente ele estava na manhã seguinte. É verdade, uma diferença sutil, mas estava lá. A culpa foi minha. Elvis odiava a possessividade. Ele tinha que se sentir livre. Ele estaria treinando outra pessoa? De quem é o coração que ele está partindo agora? Com que garota ele está se divertindo, rindo, beijando? Ela é alta, loira, bonita? Como posso competir com o interminável desfile de rainhas da beleza que se jogam aos seus pés? Ó Deus, não suporto tanta dor. Esta foi a noite que eu queria esquecer para sempre. Esta foi a noite em que todo o meu mundo e meus sonhos se tornaram azedos e feios. Esta foi a noite em que conheci um outro lado de Elvis que pensei que nunca seria capaz de aceitar. Achei que não conseguiria continuar com a turnê. Havia Los Angeles chegando, depois San Diego e Oklahoma City. Como eu poderia estar com ele no palco, cantando e me entregando com a música?
Como eu poderia ser cortês com ele, até mesmo atuar, quando me sentia sufocada pela mágoa e pelo ressentimento? Bem, fazemos muitas coisas que achamos que não podemos fazer. O show business é um grande remendo de corações partidos porque não há escolha. Você continua, você canta, você empacota e segue e sempre atua. Você faz tudo isso mesmo quando está doente ou de mau humor. E você faz tudo isso também quando o homem que você ama arranjou outra pessoa. De São Francisco seguimos para Los Angeles e para o Fórum, onde a multidão saiu de controle. O que mais me lembro dessas apresentações é que fizemos 2 shows e cada um teve lotação esgotada de 20.000 pessoas e só houve 10 minutos de propaganda no rádio anunciando os eventos. Foi então que Elvis disse: "Quando decidi fazer turnês, foi porque estava cansado de fazer filmes e queria trabalhar novamente diante de um público ao vivo. Pensei na época que as turnês acabariam me custando dinheiro, mas eu queria fazê-las de qualquer maneira." Naquele dia, fizemos uma matinê e depois uma apresentação noturna. Quando estávamos deixando o hotel, já dentro do ônibus, um grupo, que parecia ser milhares para nós que estávamos lá dentro, começou a balançar o ônibus para frente e para trás como se fosse um brinquedo. A polícia finalmente os dispersou, mas foi uma experiência angustiante. Nós realmente pensamos que eles estavam querendo tombá-lo e não sabíamos se deveríamos descer do ônibus e arriscar com aquela multidão selvagem, ou permanecer a bordo e possivelmente nos machucar se o ônibus tombasse de lado. Estremeço ao pensar no que poderia ter acontecido se a polícia não tivesse chegado naquele momento. Quando saímos de Los Angeles, eu já havia me recuperado do choque inicial o suficiente para colocar todo o pesadelo de São Francisco sob algum tipo de perspectiva. Quando Elvis me disse que era hora de ir para o meu quarto, fiquei entorpecida de tristeza e não consegui justificar o comportamento dele nem o meu. No entanto, eu decidi que, já que tínhamos que ficar juntos e trabalhar juntos nessa turnê, eu iria aproveitar ao máximo e esperar até voltar para casa para tentar colocar em ordem todos os meus pensamentos confusos. Mas eu sabia que havia algum dano permanente ao nosso relacionamento. Eu simplesmente não sabia o quão permanente ou mesmo o quanto qualquer um de nós desejava salvar da experiência. Então, quando chegamos a San Diego, Elvis queria que eu dormisse no quarto dele naquela noite, e eu dormi. Mas havia uma diferença, uma cortina invisível que não estava lá antes. Talvez fosse a minha cortina invisível e eu fosse a única consciente disso, mas pelo menos não me sentia mais tão vulnerável e indefesa. No entanto, quando me permitia pensar sobre isso, a enormidade da minha dor me engolia em grandes ondas, como se eu estivesse me afogando num oceano de desespero impotente. Elvis estava de bom humor em San Diego, cantando It's Now or Never no chuveiro, e coloca bom humor nisso. Logo ele deslizou sem esforço para belos versos italianos. Depois que ele se secou e voltou para o quarto, eu disse a ele: "Fiquei muito impressionada com seu alcance vocal quando você lançou esse disco." Ele sorriu e disse: "Você sabe como surgiu essa música?" Uma vez, quando eu estava no culto, eu estava cantando O Sole Mio e me virei para os rapazes e disse... E aqui ele gesticulou com a mão apontada no ar: "Diga a eles para me escreverem uma letra nova para essa música, em inglês." Embora estivéssemos nos divertindo muito em San Diego, de tardezinha senti fortemente a necessidade de ir para o meu quarto. Acho que precisava ficar sozinha para tentar pensar sobre as coisas e resolver meus sentimentos.
Ele entendeu e no dia seguinte eu estava com melhor humor quando me juntei a ele em seu avião e seguimos para a próxima parada, Oklahoma. Em Oklahoma City, a suíte de Elvis era feita em preto e branco e tinha uma aparência realmente muito austera. Embora o quarto estivesse cheio de flores e cestas de frutas, suas habituais boas-vindas de hotel. Elvis odiou a decoração, então teve uma inspiração e virou-se para alguém e disse: "Saia e traga todas as lâmpadas vermelhas que encontrar." Quando as lâmpadas vermelhas chegaram, ele as colocou em todas as luminárias, inclusive nas luminárias da cama, o que dava ao local uma sensação de penumbra, mas calorosa. Ele ficou muito orgulhoso de sua decoração de interiores instantânea. A suíte de Elvis dava para a entrada do auditório, e nós nos sentamos em frente à janela panorâmica, observando as pessoas em fila lá embaixo, movendo-se lentamente em direção à bilheteria. Elvis estava relaxando em uma poltrona, pelo menos ele estava mais relaxado do que de costume, com todos os dedos balançando e uma perna cruzada sobre a outra, o pé balançando nervosamente. Ele os observou durante algum tempo. Depois, sorrateiramente, observou em voz alta: "As pessoas viajam quilômetros de distância só para ver uma aberração." O que fez todo mundo rir. Mas Elvis riu mais alto do que qualquer outra pessoa. Final da parte 7 do capítulo 3. Meus amigos e minhas amigas, amanhã eu volto com mais uma parte deste audiobook. Elvis para sempre.